Olá pessoal, como vão? Espero que bem. Vamos falar aí um pouquinho do Grande Prêmio de Miami da Fórmula 1, né, que aconteceu no último domingo. Tivemos aí mais uma vitória de Max Verstappen, ele que segue mais líder do que nunca no campeonato da Fórmula 1. Mas dele a gente vai falar daqui a pouquinho. Hoje eu vou falar um pouquinho, numa ordem um pouquinho diferente aí, sobre a corrida desse domingo, essa quinta etapa da Fórmula 1 em 2023. Começando pelo terceiro pelotão que eu venho falando nas últimas semanas, que é aquele pelotão lá do tiroteio dali da Alpine para baixo, né? E que vem com Haas, AlphaTauri, McLaren, Williams, Alfa Romeo, essa galera aí. E nesse final de semana, 3 dessa galera aí, desse pelotão, conseguiram pontuar. A Alpine pontuou com os 2 carros, né? Acertou bem a mão, voltou a andar bem depois daquele desastre que foi a corrida no Azerbaijão. E também o outro que conseguiu pontuar foi o Kevin Magnussen, que conseguiu um belo 4º lugar no grid e se segurou nos pontos, né? Se segurou muito bem nos pontos, né? A gente percebe assim que a Haas tem conseguido dar uma beliscada nos pontos aí com essa dupla de pilotos experientes. Aqui e ali eles têm dado uma beliscada nos pontos e não foi diferente nessa corrida, né? Em casa conseguiram pontuar. Em casa eu digo nos Estados Unidos, né? A Alfa Romeo teve uma leve melhora, apesar de não ter pontuado, né? A gente viu mais as Alfas na corrida, tanto o Guan Yu Zhou quanto o Bottas principalmente a gente viu. A McLaren andou para trás nessa corrida, não foi tão bem, figurou lá nas últimas posições durante um bom tempo. E já a AlphaTauri andou bem com o Yuki Tsunoda, não com o Nyck de Vries, que o Nyck de Vries permanece lá no fundão. A Williams estava bem na briga pelos pontos com o Alexander Albon, mas seguiu o Albon seguiu a mesma estratégia do Pérez, né, de largar com o médio, botar o duro, e aí começou a sofrer ultrapassagens na reta final de corrida, não foi tão bem por isso, né. No segundo pelotão, um pouquinho à frente aí, mas ainda não lá, falando das Red Bulls. A Mercedes e a Aston Martin tiveram seus vacilos, né, o Stroll e o Hamilton não classificaram bem no final de semana, isso prejudicou demais a corrida deles. O Stroll continuou lá no fundão, mas o Hamilton conseguiu se recuperar ao longo da corrida, chegando ali em 6º lugar, se eu não estou enganado. Eu já puxo os resultados para a gente falar. A Ferrari tinha tudo para ir bem nesse final de semana com as atualizações, mas o Charles Leclerc bater 2 vezes no final de semana não foi nada legal para os planos da Ferrari, que acabou prejudicando um bocado aí. Para completar o festival de besteira dos pilotos, o Sainz ainda tomou uma punição, né, uma penalização por excesso de velocidade nos pits, que não comprometeu o resultado final de prova dele, mas poderia ter tentado por algo um pouquinho maior ali numa briga com o Russell, e acabou que largou mão disso justamente por causa dessa punição. Melhor para o Russell e para o Alonso. O Russell terminou em 4º, o Alonso terminou em 3º. O 4º pódio do Alonso na temporada, em 5 corridas, vem mantendo a regularidade, e o Russell acabou sendo o 2º melhor desse grupo aí, então um bom resultado para os dois. Resultado da corrida tem aí, ó, Verstappen, Pérez, Alonso, Russell, Sainz, o Hamilton em 6º, né, como eu falei, Leclerc 7º, as 2 Alpines, 8º e 9º, e o Magnussen em 10º, né, Tsunoda 11º, o Stroll só 12º, o quão prejudicado ele foi por causa desse resultado aí da classificação. O Sérgio Pérez fez o que pôde, né, esse 2º lugar aí depois de largar na pole foi um tanto quanto decepcionante para o Checo Pérez, né, porque ele acreditava que poderia ter andado muito mais e ter conseguido sair com a vitória dessa corrida, mas ele estava um passo atrás da figura que a gente vai falar agora, daqui a pouco, Max Verstappen, e ele acabou que, mesmo assim, ele foi osso duro de roer para o Verstappen, ali quando tiveram a disputa direta pela liderança da prova. Ele defendeu muito bem sobre fazer uma bela defesa, mas a estratégia que foi traçada para ele para brigar pela liderança no início da prova, manter a liderança no início da prova, não era uma estratégia tão boa para ajudar ele na parte final, né, no trecho final de corrida. Então acabou que ficou um pouco rendido, né? Isso porque o Max Verstappen está em outro nível, né? O holandês da Red Bull, ele em 20 voltas chegou na liderança, tá certo que chegou por causa das paradas de pits, né? Então alguns pilotos ele não viu diretamente na pista, mas ultrapassou ao longo da corrida através da estratégia dele.
Ele já estava bem perto do Pérez quando o Pérez parou, né, nos boxes para fazer a parada dele. E aí fez uma corrida cirúrgica, bem controlada, para chegar, conseguir parar e voltar imediatamente atrás do Pérez e disputar a liderança da corrida, né? Nesse Grande Prêmio de Miami e vencer mais uma vez o Grande Prêmio de Miami. As duas corridas que a gente teve em Miami foram vencidas pelo Verstappen. Com isso, ele supera, na verdade ele iguala ali o Sebastian Vettel no número de vitórias pela Red Bull, né? São 38 para os dois, e aí o mais próximo é o Mark Webber com 9 vitórias, né? Seria a diferença dos dois pilotos na história da Red Bull. O campeonato de pilotos está assim: Verstappen 119 contra 105 do Pérez. Fernando Alonso segue isoladinho no terceiro lugar. E aí vem a briga aqui, digamos, a briga, né? Hamilton em quarto com 56, Sainz com 44 em quinto, Russell com 40 em sexto, Leclerc em sétimo com 34. O Stroll permanece com 27 pontos ali em oitavo. E aí Norris e Gasly agora fecham o top 10 do campeonato, né, 10 e 8 pontos. O Gasly entrou ali no top 10. Campeonato de construtores. A Red Bull segue isoladaça na liderança, 224 pontos, contra 102 da Aston, 96 da Mercedes e 78 da Ferrari. A Mercedes ainda, mesmo tendo o Hamilton terminando ali no meio das Ferraris, a Mercedes conseguiu pontuar mais que a Ferrari e segue ali na cola da Aston Martin, né? A Ferrari que parece que deu uma descoladinha das duas ali. McLaren e Alpine agora empatadas no campeonato. Haas também ali próximo, né? Mas já para esse pelotão que pontua pouco em cada corrida, já começa a fazer uma certa diferença esses 8 pontos. A Alfa segue com 6, a Alfa Romeo com 6, a Alfa Tauri com 2. E a Williams fecha com 1 pontinho. A Fórmula 1 tem uma semaninha de descanso, né? No próximo final de semana não temos corrida. Voltamos só no seguinte, entre 19 e 21 de maio, com o Grande Prêmio da Emília-Romanha. E aí no final de semana seguinte, Grande Prêmio de Mônaco. Então a Fórmula 1 só tem um finalzinho de semana aí de folga nesse retorno da Fórmula 1 para a Europa, né? Voltando lá da América do Norte para a Europa. Essa semana tem mais um vídeo sobre a corrida da Fórmula E em Mônaco, então fique ligado aqui no nosso canal, vamos rolar aí mais um vídeo aí sobre as corridas do final de semana. Siga as nossas redes sociais, né? Estão todas na descrição aqui do vídeo. A ajuda de vocês é sempre muito importante aí para a gente ter o crescimento aqui do canal, e para ajudar ainda mais no crescimento do canal, eu peço que você se inscreva no canal e curta o vídeo para dizer que o vídeo é relevante aí pro YouTube, né? Informa o YouTube aí que o nosso vídeo é relevante e ele aparece para mais pessoas. É isso aí, pessoal. Esses são os recados que eu tinha para vocês. Então, fique ligado com a gente.